E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bunker Nerd. E se você é uma das maravilhosas pessoas que já viram outros vídeos deste canal, já devem ter percebido que aqui a gente fala mais de filmes de terror. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 5 filmes que vão fazer você se borrar nas calças. Então, segure o seu texto bem firme, coloque um abajur ao lado da cama, deixe o seu like nesse vídeo, comenta qual filme mais te assustou até hoje e vamos começar. O cinema de terror, ele é tão amplo que existem diversas subcategorias no gênero terror. Por exemplo, a gente tem os slashers, a gente tem terror psicológico, a gente tem muito found footage e outros como zumbis e coisas assim. Então, é uma gama muito ampla de filmes que são verdadeiramente assustadores, para trazer em um único vídeo que a gente vai citar aqui só 5. Então, neste vídeo de hoje, eu vou buscar aqui diversificar. E com isso, a gente vai começar a nossa lista com o filme Babadook. Babadook é um filme que foi dirigido por Jennifer Kent e foi lançado lá em 2014. O filme é um terror psicológico que explora o luto, a depressão e a relação entre uma mãe e o seu filho. A história começa com Amélia, uma viúva que perdeu o marido no dia do nascimento do seu filho Samuel. Ela vive atormentada pela culpa e pela dificuldade de amar o garoto. É aquela questão da depressão pós-parto. E o garoto também não ajuda muito, porque ele é rebelde e tem medo de monstros. Um dia, o Samuel encontra um livro misterioso chamado The Babadook, que conta a história de uma criatura sombria que vive nas sombras e que pode entrar na casa de quem lê aquele livro. Samuel fica aterrorizado e diz que o Babadook é o monstro que ele vê em seus pesadelos. Amélia, como uma mãe, tenta acalmar o menino, mas logo ela também começa a sentir a presença do Babadook, que parece querer possuí-la e fazer ela machucar o seu filho, Samuel. No decorrer do filme, é mostrado como Amélia luta contra a influência do Babadook, que representa seus sentimentos reprimidos e sua dor não superada, a dor em relação à morte do marido. O filme também mostra como Samuel tenta proteger a mãe e se aproximar dela, demonstrando seu amor e a coragem do garoto. O filme é considerado um dos melhores do gênero por sua atmosfera opressiva, sua fotografia sombria, sua direção que é bastante competente e suas atuações que são bem convincentes. E Babadook assusta porque quando o garoto pega lá o livro, aquele livro misterioso que descreve o Babadook como uma criatura assustadora, com aparência sombria e ameaçadora, isso por si só já deixa a gente que está assistindo o filme um tanto quanto cagado. A figura do Babadook é muito sinistra e se torna um símbolo de perigo iminente aos personagens. E a atmosfera que é criada na direção de arte e na cinematografia do filme cria uma atmosfera escura e opressiva. A maior parte do filme ocorre em uma casa sombria e decrépita, contribuindo para essa sensação de claustrofobia e desconforto. O segundo filme dessa lista aqui é um filme que eu diria que não poderia faltar, porque ele é o filme responsável por tornar filmes de terror blockbuster. Eu estou falando de Invocação do Mal. Invocação do Mal é um filme lançado lá em 2013 que foi dirigido por James Wan. O filme fez tanto sucesso, no caso desse primeiro, sucesso de crítica e de bilheteria, que gerou uma sequência. Ele criou um universo que a gente chama carinhosamente de Invocaverso. E nesse Invocaverso a gente tem os filmes da Annabella, que é aquela boneca que... Bom, a boneca não faz nada, mas tem ela. E a Valak, que tem filme lançado recentemente, né? Valak, para quem não sabe, é a freira. E o filme Invocação do Mal, ele é um filme de terror, de possessão, baseado, entre algumas aspas, em um caso real investigado pelo casal Ed e Lorraine Warren. Esse casal eram tidos como especialistas em fenômenos paranormais.
O filme se passa em 1971 e conta a história da família Perron, que se muda para uma casa no campo em Harrisville e começa a ser assombrada por uma entidade maligna. A família pede ajuda aos Warren, que descobrem que a casa foi amaldiçoada por uma bruxa chamada Bathsheba Sherman, que sacrificou seu filho ao diabo e se matou na propriedade. Os Warren tentam proteger a família e livrá-los da maldição, mas enfrentam coisas bem sinistras. Mas uma característica muito interessante do Invocação do Mal é que podemos dizer que esse filme iniciou os jumpscares. E cara, não tem como, não tem como. Quando tem um jumpscare e esse jumpscare é bem feito, tu vai dar aquele E nesse filme eu tive muito isso, eu tive muito aquele susto. Hey, wanna play hide and clap? E esse filme, por ser em teoria baseado em fatos reais, já causa uma certa sensaçãozinha. Eu confesso que eu tenho uma sensação de terror bem da hora assistindo esse filme. É um filme de terror para você assistir numa sexta de noite. Você vai, vou me assustar aqui. Obviamente, se você for o tipo de pessoa que gosta de filme de terror, né? A atmosfera sombria e opressiva que o James Wan cria na direção de arte, talvez sejam a coisa que mais contribui para ser um filme que dá aquele susto cativante na gente. O James Wan ele é muito bom diretor e você pode ver isso em outros filmes dele, como por exemplo o Sobrenatural, o Insidious, que diga-se de passagem também é um excelente filme para se assustar. E quando você for assistir Invocação do Mal, eu recomendo que você assista a esse filme de duas maneiras. Ou você assiste no seu quarto, com um fone de ouvido, som lá no topo, ou você assiste na sua sala, com o som estourado, à noite, tudo escuro. É o clima perfeito para assistir Invocação do Mal. E sabe a dica que eu dei agora para assistir Invocação do Mal? Podemos expandir ela para o terceiro filme dessa lista, que é o filme Sinister, ou A Entidade. A Entidade é um filme que foi dirigido por Scott Derrickson e estrelado por Ethan Hawke. O filme foi lançado em 2012 e recebeu diversas críticas positivas, sendo considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E isso foi comprovado cientificamente, viu? Sinister conta a história de um escritor que se muda com a sua família para uma casa onde ocorreram assassinatos misteriosos. Obviamente, ele como escritor queria escrever sobre aqueles acontecidos. O nosso protagonista, interpretado pelo Ethan Hawke, encontra no sótão rolos de filme que mostram as mortes das vítimas e fica obcecado em descobrir quem é o responsável pelaquela barbárie. No entanto, ele não sabe que está lidando com uma entidade sobrenatural chamada Mr. Boogie. O Mr. Boogie se alimenta do medo e da dor das pessoas e nas horas vagas ele é integrante do Slipknot. Quando o personagem lá do Ethan Hawke descobre uma série de rolos de filmes Super 8 que mostram os assassinatos ocorrendo, isso cria em quem está assistindo uma certa tensão. E esse filme não é à toa que ele foi considerado um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. É porque ele lida bem com a parte do silêncio e o susto, o jumpscare. Especialmente nesse filme aqui, eu diria para você assistir ele com o áudio original legendado. Por quê? Nos dois anteriores, se você tem o costume de assistir legendado, beleza, você vai assistir, você vai pegar o que realmente aconteceu. Mas se você quiser assistir dublado, não vai mudar tanto assim a sua experiência. Já nesse caso aqui, a dublagem não fez um trabalho tão bom na parte da mixagem de som. Então, você assistir dublado, você vai perder alguma coisa. Agora, meus amigos, no legendado, tu vai tomar cada susto. Porque a trilha sonora do filme é usada de uma forma muito eficaz para criar tensão e suspense. E a música desse filme é provavelmente a coisa que mais vai te dar medo. Dando continuidade aqui na nossa lista, vou trazer agora provavelmente o filme de terror
mais assustador de verdade dos últimos anos. Vamos falar agora do filme Hereditário. O filme Hereditário conta a história de uma família que é assombrada por uma entidade demoníaca após a morte da avó. O filme foi dirigido por Ari Aster, que também dirigiu alguns outros filmes bem legais de terror, e foi lançado em 2018. A trama do filme gira em torno de Annie, uma artista plástica que sofre com o luto e a culpa pela morte da sua mãe, a mãe Ellen, que é a avó. Ellen é uma mulher reclusa e misteriosa que secretamente liderava um culto. Anne descobre que sua mãe era obcecada por invocar Paimon, um dos 8 reis do inferno que precisa de um corpo humano para se manifestar. Anne também tem problemas com seu marido, seu filho e sua filha, que sofrem com distúrbios mentais e traumas familiares. O filme mostra como o culto de Ellen manipula os acontecimentos para realizar o ritual de Paimon, que envolve sacrifícios, possessões e mortes viscerais. O filme se destaca pela sua atmosfera opressiva, pela grande fotografia, pela direção bastante competente do Ari Aster e por atuações bem viscerais e convincentes. Sem contar que o filme tem um final um pouco chocante e um tanto quanto perturbador, que revela a verdadeira natureza do culto e do demônio. Hereditário contém várias cenas gráficas e perturbadoras que são projetadas para chocar e perturbar o público. Eu diria que, se no primeiro filme dessa lista a gente tinha um filme que é um terror psicológico, e nos outros dois a gente tinha filmes que tem mais jumpscare, nesse aqui a gente vai ter o sumo dos outros dois, só que sem tantos jumpscares e um pouco mais assustador. Então, se você quer um filme de terror, um terror mesmo, para se assustar, para ficar sem dormir por alguns dias, pensando no que você acabou de ver, esse é o filme certo. E para fechar a nossa lista aqui, eu confesso que eu fiquei em dúvida a respeito do quinto filme dessa lista, então eu vou fazer algumas menções honrosas. Por exemplo, eu pensei que esse quinto filme poderia ser o filme O Iluminado, que é um filme aterrorizante, com diversas cenas que, poxa, me assustaram e me assustam até hoje. É difícil assistir O Iluminado num quarto escuro, com um fone de ouvido no talo, porque tem a trilha sonora te deixa muito tenso. E cara, é um filme perfeito. Tem também O Enigma de Outro Mundo, que aí é um relato meu. É o meu filme preferido da vida. Eu confesso que por ele ser meu filme preferido, por eu já ter assistido muitas vezes, ele não me assusta tanto, mas tem muita gente que assiste ele e sai meio que cagado do filme. E olha, pode ter outras centenas de filmes assustadores. E você pode deixar aí nos comentários um filme que você assistiu, que te assustou, que te aterroriza até hoje. Mas para encerrar essa lista, não poderia ser diferente. Vamos falar agora sobre o filme O Exorcista. O Exorcista é o filme classicaço da história do cinema de terror, que conta a história de uma menina possuída por um demônio e o ritual de exorcismo realizado por 2 padres para tentar salvá-la. O filme foi baseado em um livro de William Peter Blatty, que por sua vez se inspirou em um caso real de possessão demoníaca que ocorreu em 1949. O filme foi dirigido pelo William Friedkin e foi lançado lá em 1973, ou seja, faz 50 anos este ano. E por tudo que o rodeou e por ser um filme muito bom, esse filme é provavelmente o maior filme de terror de todos os tempos. Então, numa lista de filmes para te fazer borrar nas calças, esse é o filme essencial. O enredo do filme se passa em Georgetown, onde a atriz Chris MacNeil está filmando um longa. Ela mora com a filha dela de 12 anos, Reagan, que começa a apresentar comportamentos estranhos após brincar com um tabuleiro de Ouija. Reagan fala palavrões, blasfêmias, tem convulsões, levita, anda de costas na escada e demonstra ter uma força sobrenatural. E é interessante porque a Chris, que é a mãe, ela é cética, então ela começa a pensar, cara, ela tem um problema aqui psicológico. Então, boa parte do filme é tentando descobrir qual o real problema da Reagan. Com o passar do tempo,
a Chris vê que o problema da Regan é mais sério e que os psiquiatras não conseguem curá-la. Então, ela pede a ajuda a um padre, que é o padre Gowers, que além de padre é psicólogo. Ele está passando ali por uma crise de fé após ter perdido a sua mãe, mas resolve visitar a Regan. E quando ele visita a Regan, ele vê que aquilo tudo que está acontecendo passa de todos os limites. Então ele pede autorização para realizar o exorcismo e recebe o apoio do padre Laqueste Merrin, que é um experiente exorcista que aparece lá no início do filme fazendo uma escavação onde ele acha um determinado objeto que remete ao Pazuzu, que é a entidade que está por trás da possessão da Regan. Os dois padres iniciam o ritual do exorcismo e enfrentam uma grande resistência do demônio. E tudo o que acontece nesse processo do exorcismo é o que tornou o filme O Exorcista icônico. Tem a parte da Regan levitando, tem a parte da Regan vomitando, a Regan torcendo o pescoço. E bem, essas cenas elas criam uma identidade visual muito forte para o filme O Exorcista. E são exatamente essas cenas que fazem o filme Exorcista ser tido como o maior filme de terror de todos os tempos. Juntando tudo isso, as cenas, as atuações bem incríveis e ainda com todas as histórias de bastidores que há por trás de O Exorcista, é impossível negar a relevância e o medo que esse filme causa nas pessoas. Abre a porta! Sabe o que ela fez? Abre a A safada da sua filha! E é isso, pessoal. Essa foi a lista de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês deixem aí nos comentários qual ou quais filmes aterrorizaram vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.